Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 8, onde o tema é globalização e intercâmbios sociais, né? Bom, quando nós falamos em globalização hoje, né, dentro do contexto de mundo que a gente vive, isso pode parecer um fenômeno, de um certo modo, até bastante simples ou bastante corriqueiro, mas na prática ele vem sendo uma grande mudança na estrutura do pensamento humano e nas formas de relacionamento a qual o ser humano vive, né? Por que eu digo isso? Veja só. Até meados mais ou menos ali do século XV, século XVI, né? Então antes das chamadas grandes navegações, os povos que existiam no mundo tinham contatos, obviamente, com outros povos, outras culturas, mas restritos a uma determinada região de alcance dos meios de transporte, dos meios de comunicação, né? Então imagine vocês, por exemplo, você se comunicar com alguém por meio de um mensageiro que vai levar uma mensagem escrita, demorando meses, por exemplo, a atravessar de um lugar para o outro na Europa, na Ásia, né? Você precisando viajar, transportar produtos, por exemplo, de um lugar para o outro. Então, a dificuldade dentro do quesito meios de transporte e principalmente também o aspecto de ferramentas de comunicação fazia com que a maior parte da população do planeta efetivamente vivesse restrita ao seu grupo social, ao seu grupo cultural. Claro, de novo, alguns tendo um certo trânsito entre outros grupos, mas ainda assim limitados a uma, como que eu posso dizer, a uma determinada região não tão extensa se comparada efetivamente com o que é o globo inteiro, não é? A partir do século XVI, né, então entre o finzinho do XV e o início do século XVI, nós teremos o chamado movimento do mercantilismo. E nesse momento inicia-se uma primeira forma mais ainda restrita, vamos dizer assim, de globalização. Por quê? Com a tentativa, né, de ir para as Índias, atrás das especiarias, por dentro do continente, contornando a África, ou indo na direção oposta, que vai culminar com o descobrimento da América, né, depois do descobrimento do Brasil. Dentro desse movimento, a Europa, em particular, vai entrar em contato com outras culturas ao redor do mundo, muito diferentes daquelas às quais aqueles povos estavam acostumados, e estas outras culturas, esses outros povos também entrarão em contato com o modelo europeu. Imagine, né, num exercício aqui claro de imaginação, o que foi a surpresa tanto para portugueses chegando no Brasil e se deparando com os índios, e a mesma coisa o contrário, os índios vendo aqueles homens, aquelas pessoas chegarem, aportarem, né, aqui no Brasil. Então, aí inicia-se um movimento, né, que, claro, ele vai se desenvolver muito efetivamente ao longo dos séculos, e ele vai ganhar efetivamente um grande impulso durante, né, a chamada Revolução Industrial, com o objetivo, né, de se vender produtos para o máximo possível de grupos, né, de seres humanos ao redor do planeta, mas ele vai se efetivar mesmo no finzinho do século XX, fundamentalmente com o grande avanço que os meios de comunicação têm, né, nesse contexto, e chegando até os nossos dias de hoje, muito mais avançados ainda, e o grande avanço, o grande salto tecnológico também nos meios de transporte, né? Vejam vocês, por exemplo, que uma viagem no tempo de Pedro Álvares Cabral, de Portugal para o Brasil, demorava algo em torno de 3 meses. Hoje, num avião comercial,
você sai do Brasil e vai para Portugal ou vice-versa, aí num período de mais ou menos 12 horas. Então é uma diferença gigantesca, né? Os meios de comunicação de eu escrever um papel, ter que entregar para um mensageiro, ou esse mensageiro ir falar a minha mensagem, substituída, por exemplo, pelo telefone, mais recentemente pela internet, permite, por exemplo, uma aula como essa que há 50 anos atrás seria inimaginável, não é? Então, vejam vocês que a globalização, efetivamente, ela vai despontar, ela vai ganhar, né, o mundo, vamos assim dizer, né, e por isso mesmo o termo globalização, exatamente graças à necessidade, né, de uma melhor comunicação ou de um melhor envolvimento entre os seres humanos, principalmente por conta do comércio, por conta do mercado, e aí a relação com a Revolução Industrial, e também pelo aspecto do desenvolvimento tanto dos meios de transporte quanto dos meios de comunicação. Não fosse a grande evolução desses dois meios pelo ser humano, a globalização hoje seria impossível, não é? Hoje, uma pessoa que lida, né, com o mercado de ações, por exemplo, ela opera na Bovespa e quando ela fecha, né, à tarde, ela, por exemplo, está entrando na Bolsa de Tóquio, que está abrindo porque lá do outro lado do mundo, né, tá amanhecendo, e ela pode 24 horas por dia operar valores dentro de bolsas de valores, exatamente graças aos meios de comunicação, de novo, principalmente a internet, não é? Então, esse é um movimento que, além dessa característica da evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, da necessidade de comércio, também vem sujeitando o ser humano a se deparar com padrões e modelos de mundo, padrões e modelos culturais, antes dificilmente possíveis de se entrar em contato. Vejam vocês, por exemplo, que hoje eu ligo a minha televisão e eu assisto telejornal ao vivo da Alemanha. Eu consigo ter acesso a mangás japoneses numa livraria, né, numa banca de revista, traduzidos ou na língua original. Isso há 50 anos atrás seria inimaginável, né? Se eu quisesse, há 50 anos atrás, comer comida japonesa, por exemplo, se eu não conhecesse alguém que fosse japonês, que dominasse saber fazer isso, provavelmente eu sequer saberia quais as características da culinária japonesa. E hoje eu vou a um restaurante de comida japonesa, por exemplo, e consigo, né, ter um contato com essa característica cultural. Reparem que exatamente pela comunicação e pelo trânsito muito mais fácil do que em qualquer outra época da humanidade, hoje nós entramos em contato com culturas, modelos, visões de mundo extremamente diferentes daquela a qual nós nascemos. E isto, do meu ponto de vista, é extremamente positivo, extremamente interessante, mas ao mesmo tempo vem formando dentro da nossa sociedade, né, dentro do mundo em que nós vivemos, as chamadas atitudes extremistas, que não aceitam, né, ou encaram o seu modelo cultural, o seu modelo de vida como único e exclusivo, denigrindo outros modelos, denigrindo modelos diferentes do dele. Então, reparem que esse movimento que nós vivemos hoje, de correntes de fanatismo, de correntes de extremismo, tanto extremismo religioso, xenofobia, etc., está muito ligado a essa questão das pessoas não saberem, muitas vezes, lidar com padrões culturais diferentes do seu. De não entender que o ser humano, ao longo da sua existência, ao longo, né, da história, produz e vai continuar produzindo modelos diferentes de mundo nas mais diferentes circunstâncias, tá? Um grande pensador, um grande sociólogo que discutiu muito essa questão da globalização foi Ottaviani. Para o Ottaviani, né, para a concepção que ele tem da ideia de globalização,
há um aspecto não só de comunicação, não só de comércio, mas um aspecto de conformação de territórios, não é? Então, hoje, por exemplo, nós podemos nos perguntar se a ideia de país, a ideia de nação, por exemplo, dentro de um mundo globalizado, ela continua válida, ela continua efetivamente, como que eu posso dizer, útil para as relações humanas, não é? Por que eu posso comerciar, eu posso negociar com outro país? Vamos dar um exemplo, né? Eu posso comerciar com a China, por exemplo, mas para eu sair do Brasil e ir visitar a China como um turista, eu tenho que passar por um processo burocrático de visto e etc, etc. Então, podemos pensar assim, se é dinheiro que vem, se é dinheiro que está na negociação, ótimo. Agora, se é o trânsito livre de pessoas, aí não. Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer, efetivamente, e esse também é um movimento que nós estamos hoje passando, porque muitos, né, uma certa ascensão hoje da defesa, né, do chamado movimento nacionalista, né, uma retomada dessa ideia, vem exatamente nesse sentido, de pessoas que estão negando esse movimento, o movimento da globalização, dizendo que ele é ruim. Claro, ele tem pontos positivos e negativos, isso é óbvio, mas pregando uma retraída, uma retração e até, por exemplo, fechamento de fronteiras e coisas nesse sentido, né? Produção nacional, não negociar com outros países e tal. Isso é possível hoje na estrutura de mundo, na estrutura de sociedade que nós temos? Muito difícil, né? Necessitaria uma reorganização muito grande em termos globais do ponto de vista, né, da produção, da circulação, distribuição de mercadorias, da forma como o mercado se organiza hoje. Mas do ponto de vista da globalização, né, só para terminar esta fala de hoje, a globalização é um fenômeno que está presente entre nós e que né, positivo ou negativamente, influencia nossas vidas até do ponto de vista, hoje, da pandemia de coronavírus, do Covid-19. Exatamente por quê? Reparem vocês que no início do século XX, quando houve a gripe espanhola, né, a possibilidade de locomoção de uma pessoa de um lugar para o outro no mundo era muito restrita. Então, percebe-se, né, quando se olha o mapa da infecção naquele momento, mapa de contaminação, disseminação da gripe espanhola, pontos focais localizados onde as pessoas podiam, né, tinham uma oportunidade de locomoção. Hoje não. Né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, da questão dessa pandemia, reparem como isso se alastrou rápido em termos gerais do mundo, exatamente por conta da facilidade que as pessoas têm em se locomover. E veja como as informações também são muito rápidas, né, do ponto de vista de eu saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, tanto do ponto de vista real, efetivamente, de uma informação válida, quanto da própria questão da propagação de fake news, não é? Então, tudo isso, de algum modo, está atrelado a esse movimento da globalização, ok? Bom, né, acompanhem lá pela apostila, no capítulo específico disso, também junto com as aulas online que o SAS disponibiliza para vocês, não é? E resolva os exercícios da apostila para complementar melhor esta aprendizagem, tá ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.